Olá pessoal, eu sou o George e nós estamos juntos no Além do Crepúsculo. Ok, galera? Olha só, eu hoje trouxe para vocês esse material aqui, ó. Trata-se da Era dos Répteis, tá? Duas HQs extraordinárias que eu queria mostrar para vocês esse trabalho aqui. Mas antes, não querendo ser chato, talvez até sendo chato, não sei. Mas eu gostaria de pedir a vocês que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ativem aquele sininho ali para receber as notificações. Deixe um like para mim, no caso de vocês curtirem. Aqui embaixo, vocês comentem sobre o programa, sobre o que vocês acharam. E se vocês já leram, se vocês... Enfim, opinem, deem a opinião de vocês. Galera, deixa eu perguntar um negócio para vocês. O que vocês acham que é mais importante? É a palavra ou é a imagem? É a imagem ou é a palavra? Vamos pensar pelo cinema. Ali no cinema, vocês lembram que o cinema ele era mudo, era preto e branco e tal. Então, os filmes do Chaplin, né, do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, do Harold Lloyd... Mas eles precisavam falar pra gente rir? Eles precisavam rir também? Não. O Buster Keaton, por exemplo, ele nem ria, né, gente? Ele era aquele sério, cômico, sempre com aquela cara assim, séria, assim, sabe? Mas não havia como você conter as gargalhadas com o Buster Keaton. O Chaplin, que eu tenho como um dos maiores gênios do século XX, e ainda é até hoje, né? Nós estamos no século XXI. Mas o Chaplin, por exemplo, ele era totalmente contrário à ideia de introduzir o som. Ele achava que o som no cinema, ele ia acabar com o cinema, não precisava de som. Que o cinema era aquilo, era a imagem, tá? Aquela arte cênica, tá? Aquela habilidade dramática, as mímicas, né? Aqueles trejeitos. Aquilo ali que fazia o cinema, que era a graça do cinema. E ele resistiu muito, viu, galera? Até que ele acabou cedendo, você vê, né? Interessante a gente pensar que o Charlie Chaplin achava que o som ia acabar com o cinema, um grande gênio, um dos maiores gênios, como eu falei. Mas os gênios também cometem equívocos, não é? Pois é, ele estava errado. Na questão da propaganda, a propaganda ela tem até um slogan mercadológico, onde ela fala, às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, mas em termos de quadrinhos, sabe, durante muito tempo, era muito fácil afirmar que o principal atrativo das histórias em quadrinhos era justamente a arte, não é? Então o sujeito comprava os quadrinhos muito pelos desenhos, ele olhava assim, poxa, que desenhos fantásticos, tal, e comprava o gibi, não importava qual fosse o roteiro. Acontece que com a revolução cultural dos quadrinhos nos anos 80, aí veio Alan Moore, né, veio Grant Morrison, Frank Miller, Neil Gaiman, e essa coisa começou a mudar. Por exemplo, o Neil Gaiman. O Neil Gaiman é um fantástico escritor que a DC Comics chamou para ele revitalizar um personagem, reviver um personagem lá da Era de Ouro dos quadrinhos, que era o Sandman, e que também teve passagens na Era de Prata, em versões diferentes. Então o Neil Gaiman olhou assim, não, mas assim, vou fazer uma coisa diferente. Ele pegou, inclusive, esses elementos, né, do Sandman da Era de Ouro, da Era de Prata, misturou no liquidificador e criou uma das histórias em quadrinhos mais extraordinárias da história das histórias em quadrinhos. Vocês precisam ler o Sandman. O Sandman, assim, tipo assim, mistura tudo, gente. Tem mitologia, sabe? É folclore, tem até música tem no gibi, são muitas referências musicais e tal. É um negócio fantástico. E aí, naquele momento ali, deixou de ser o interesse de seus desenhos. Olha que no cinema passou diversos desenhistas, todos do mais alto calibre, né? Os caras assim, fantásticos. Mas quando você comprava o Sandman não era para os desenhistas, você comprava o Sandman por causa do Neil Gaiman. Tá? Ali no Sandman, o Neil Gaiman, o roteiro dele reinava supremo. Tá? Mas nas histórias em quadrinhos que eu estou te falando, então naquele momento ele criou esse dilema, que é mais bacana, você compra pelo texto ou você compra pelo roteiro?
Bom, eu sou da opinião de que, você falou pelo desenho, eu sou da opinião que o que prende realmente o leitor é a imagem, tá? Você vê o Alex Ross. O Alex Ross, ele faz uma capa da revista, tem gente que compra só por causa da capa, não quer nem saber o que tem dentro, quem é que está desenhando, quem é que está escrevendo, mas a capa do cara é fantástica. E aí o Ricardo Delgado, ele traz isso aqui também pra gente. A Era dos Répteis, a Guerra Tribal, tá? E aqui ele conta pra gente uma história de dinossauros, lá na pré-história, quando a Terra era habitada pelos dinossauros. E interessante que ele não compõe aqui uma fábula, porque a fábula tem como característica, gente, a questão dos animais falando. É que os animais não falam, os animais não falavam, tal. E ele então faz uma obra, um desenho, um quadrinho, né, totalmente desprovido de texto, sabe? Não tem texto, não há aqueles balãozinhos, aqueles sons onomatopeias, não existe nada disso, gente, tá? Você começa, tá, lendo, você começa a ver, tá vendo? E você vai vendo quadro a quadro, sabe? Ele é visceral e fala da luta desses animais naquela época, em que de repente o grande predador se tornava uma vítima, tá? Uma presa, né? O predador se transformava em presa. E aí ele concebe aqui, gente, nesse momento aqui, uma das obras mais espetaculares que eu já vi sobre esses animais. Olha, raramente, talvez nem no cinema e nem nas animações, você vai conseguir ver uma obra tão bela quanto essa aqui, ó, tá? Essa revista foi lançada em 1993 pela Dark Horse Comics, tá? E essa edição aqui é interessante porque ela traz uma introdução do Harry Harrison, do Ray Harryhausen e do John Landis, tá vendo? O Ray Harryhausen foi aquele cara que criava aqueles efeitos do filme do Simba, né? A Fúria de Titãs. E o John Landis é aquele fantástico cineasta que deu pra gente os Irmãos Cara de Pau, fez aquele thriller do Michael Jackson, um lobisomem americano em Londres. Eles é que introduzem essa obra aqui. Então você vai acompanhando aqui, página por página, e você consegue entender a história, gente. Sem uma palavra, sabe? Só as imagens, elas vão mostrando para você, sabe? A luta. Aí aqui fala de luta pela sobrevivência, dos grandes cataclismas. Olha os velociraptors aqui se atacando, tá vendo? Olha só. Isso aqui fez tanto sucesso que rendeu outros. O Ricardo Delgado não parou aqui, porque isso aqui fez muito sucesso. Aí ele começou a lançar outros, inclusive esse aqui é o segundo. É o segundo encadernado. Aqui a gente fala da caça, tá? É a Era dos Répteis, a caça. Olha só, gente. Fala a verdade, tá? Não sei se eu consigo... Eu queria poder mostrar melhor para vocês, mas assim, eu não tenho os recursos necessários. Mas olha só para vocês visualizarem e vocês entenderem que aqui nas histórias em quadrinhos o Ricardo Delgado, ele simplesmente mostra que as palavras são coadjuvantes, tá vendo? Os tsunamis, ó. E que o grande destaque, tá vendo? Ó? Predador se transformando em presa, olha. Olha só a arte, gente. Nossa. Caiu o queixo, desculpem. Olha só. Bom, essa obra é inédita no Brasil. Eu acho que vocês vão ter dificuldade, ela está esgotada, ela não está no catálogo, talvez importadas, importadoras, né, vocês consigam encontrar. E fica a dica aí para as editoras
brasileiras em algum momento trazer essa maravilha para a gente, tá vendo? De preferência encadernado em capa dura, né? Porque isso merece uma capa dura, porque a gente está falando de obra de arte, sabe? E obra de arte merece o melhor tratamento possível. Bom, gente, e vocês, o que vocês acham? O que é mais importante, a imagem ou é a palavra, tá? Seja no cinema, seja nas histórias em quadrinhos. Opinem aqui embaixo, comentem aqui embaixo o que vocês acham, o que realmente cativa mais, o que captura mais seja o leitor, seja o cinéfilo, enfim, o que é mais atrativo, né, nesse tipo de arte, arte sequencial ou arte cinematográfica, enfim. Comentem aqui embaixo, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá? Bom, gente, é isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like aqui para mim, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E como eu sempre digo, a gente volta a se ver. Podem apostar nisso, a gente vai se ver sim, tá? Tchau.